Exatamente às 8h32 de uma manhã ensolarada de 2001, o presidente Bush sai de seu quarto no Colony Beach Resort, na Flórida, e entra em sua limusine presidencial, dirigindo-se a uma escola primária local. A razão para essa visita é promover um novo programa educacional. Em termos de prioridade, este tipo de evento seria rapidamente esquecido pela história. No entanto, poucos minutos antes de Bush chegar à escola, uma notícia de última hora se espalha, uma que mudará o curso da história para sempre. Às 8h46, o voo 11 colide com a Torre Norte do World Trade Center. E a notícia desse evento se espalha de uma maneira historicamente sem precedentes. Apenas 1 minuto e 28 segundos após o impacto, uma equipe de filmagem da Station em New York City entra no ar. Tim, just a few moments ago, something believed to be a plane crashed into the South Tower of the World Trade Center. Às 8h49, a CNN interrompe sua programação para cobrir o acidente, seguido pela CNBC, ABC, NBC, CBS, Fox News e estações de televisão internacionais. Em menos de 10 minutos, os olhos do mundo inteiro estavam voltados para a cidade de Nova York. Contudo, nada se sabe sobre as causas neste momento, e especulações sobre um possível acidente circulam em Sarasota, onde Bush se prepara para entrar na escola. Ao lado de Bush está o secretário de imprensa da Casa Branca, Ari Fleischer, que ao longo do dia faz anotações à mão que revelam como tudo se desenrolou sob a perspectiva do presidente, com o chefe de gabinete da Casa Branca, Karl Rove, informando o presidente sobre o impacto pouco antes de ele entrar na escola para o evento. Enquanto a nação ouve âncoras de TV especularem sobre possíveis causas do acidente, o presidente ouve as crianças da escola lerem histórias. Ainda há a possibilidade de que tudo seja apenas um trágico acidente. Mas, alguns minutos depois, essa possibilidade pode ter sido descartada. Às 9h03, o voo 175 da United Airlines se dirige à Torre Sul. Exatamente 2 minutos se passam enquanto a notícia circula entre repórteres e funcionários da Casa Branca, com o presidente sendo uma das poucas pessoas que desconhece o que está acontecendo, até que, eventualmente, o chefe de gabinete da Casa Branca se inclina ao ouvido de Bush e diz: "Um segundo avião atingiu a segunda torre. A América está sob ataque." A poucos quilômetros dali, neste momento, um Boeing 747, modificado do governo dos Estados Unidos, com o indicativo usual Air Force One, se prepara para levar o presidente de volta em uma curta viagem a Washington. O que ninguém poderia prever, neste momento, é que o presidente passaria muito mais tempo naquele avião hoje. Após o evento na escola ser interrompido, a alta administração da Casa Branca se reúne em uma sala de aula adjacente para uma reunião, acompanhando as notícias na TV como o resto do país, e uma declaração inicial é preparada. Today we've had a national tragedy. Simultaneamente, a Força Aérea está liberando o caminho para um voo tranquilo do avião presidencial. I need you guys to keep a good eye on Air Force One today and make sure that it gets priority. They're going to probably be taking off early here to come back to Washington D.C. So is there any way that you can help us out on that? Yeah, they're out of Sarasota. They'll be coming back probably in the next hour, I believe. Mas ainda não está claro se Bush deveria realmente retornar à capital nessa situação, pois os ataques à nação continuam. Enquanto o presidente está em sua limusine a caminho do aeroporto, ele é informado sobre mais um ataque. This is coming at 9:43 Eastern Time. We're looking at a live picture from Washington, and there is smoke pouring out of the Pentagon. Cerca de 10 minutos após o ataque ao Pentágono, o Air Force One está prestes a decolar de Sarasota.
O serviço secreto havia recebido relatos de que uma pessoa com um dispositivo não identificado estava em uma das extremidades da pista e temiam que pudesse ser uma arma. Mesmo que mais tarde isso tenha se revelado apenas uma câmera, como precaução, o piloto decidiu virar o avião e decolar do outro lado para não ficar na linha de visão de um possível atirador. Diferente do usual, o avião também sobe em um ângulo extremamente acentuado, uma manobra de segurança que pode proteger contra ataques terrestres. Enquanto o Air Force One continua a ganhar altitude em direção à capital, outro avião sobre o espaço aéreo dos Estados Unidos ainda está sob controle dos sequestradores. O voo 93, inicialmente a caminho de São Francisco, mudou de curso, agora também se aproximando de Washington. Como se descobriria mais tarde, os passageiros deste voo haviam ouvido sobre os ataques em Nova York e iniciaram uma revolta contra os sequestradores, tentando retomar o controle. Às 10h03, o voo 93 cai em um campo na Pensilvânia. Embora a revolta não tenha sido bem sucedida em salvar os passageiros, salvou vidas ao impedir que os sequestradores chegassem ao destino. Enquanto isso, a bordo do Air Force One, intensos debates surgem sobre para onde o presidente deve voar neste momento. O próprio Bush havia dado a ordem de voltar para Washington, mas, em meio à ameaça contínua, o serviço secreto não estava disposto a arriscar. Bush foi impedido, ou pelo menos fortemente desencorajado, de retornar à capital. Em vez disso, foi escolhida a base aérea de Barksdale, na Louisiana. Ali o Air Force One poderia reabastecer, e um plano mais longo poderia ser elaborado para onde o presidente poderia realizar suas funções de forma mais eficaz. Enquanto o avião se dirigia à Louisiana, surgiam preocupações sobre a possibilidade de o próprio Air Force One se tornar um alvo. Enquanto o avião é equipado com sinalizadores e telas de fumaça para detectar mísseis guiados por radar e calor, ele não tem como se proteger contra uma colisão com outro avião. Air Force One is filing a random route, by the way. Okay. We don't know where they decided to go, but they still don't have a fighter escort. They still do not? That's correct. Holy cow. Aumentando essa preocupação está o fato de que alguns aviões não estavam respondendo imediatamente às chamadas do controle de tráfego aéreo, o que levou à crença equivocada de que ainda poderia haver uma aeronave livre adicional desaparecida. Todos os aviões no céu agora eram vistos como uma possível ameaça. Então o Air Force One começou a subir para uma altitude de voo extremamente alta, acima da altitude de cruzeiro usual para voos comerciais, indo para 45 mil pés, para que pudessem escapar de qualquer ameaça. No final da rota para a Louisiana, 2 caças que decolaram da Joint Reserve Base Ellington acompanharam o presidente pelos minutos finais. Ao longo do voo, as linhas telefônicas normalmente estáveis do Air Force One se tornaram inesperadamente instáveis, dificultando as comunicações com a Casa Branca, onde o vice-presidente Cheney estava abrigado em um bunker secreto. Redes de comunicação em todo o país estavam no limite naquele dia, e o Air Force One não foi exceção. E foi durante esse voo que uma ordem militar controversa foi dada, um assunto que, até hoje, é tópico de discussão controverso. No bunker sob a Casa Branca, temia-se que outro avião sequestrado estivesse voando em direção a Washington. Mais tarde, revelou-se que este era o voo 93 que caiu na Pensilvânia 10 minutos antes. No entanto, a informação sobre o acidente ainda não havia chegado à Casa Branca, e entre 10 horas e 12 minutos e 10 horas e 18 minutos, o vice-presidente Cheney foi questionado se o avião deveria ser abatido caso continuasse se dirigindo para a capital. De acordo com testemunhas, bem como a própria biografia de Cheney, ele respondeu sem hesitação e deu a permissão para derrubar um avião comercial que representasse perigo. O problema com tal ordem, no entanto, é que Cheney, como vice-presidente, não fazia parte da cadeia de comando militar. Segundo essa hierarquia,
Uma ordem como essa deve vir do presidente, sendo a única outra pessoa qualificada o secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, que é o segundo na linha de sucessão ao presidente. No entanto, Rumsfeld não pôde ser contatado porque estava no Pentágono, o qual também havia sido alvo de um ataque, e ele estava ocupado ajudando no trabalho de resgate no local. Na mesma sala segura em que Dick Cheney estava quando deu a ordem, estava o vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Joshua Bolten. Após Cheney ter dado a ordem, Bolten imediatamente pediu a Cheney que ligasse para o presidente para confirmar essa instrução. Cheney fez exatamente isso, ligando para o Air Force One às 10h18 para falar com o presidente. De acordo com o relatório da investigação, essa ligação durou 2 minutos, o que coincide com as anotações que Ari Fleischer fez às 10h20. Essas anotações mostram as palavras "autorizado a bater, se necessário". A pergunta, porém, permanece. Cheney inicialmente deu uma ordem que ele não tinha o direito de dar. Ele próprio negou isso e afirmou que já havia confirmado essa ordem em uma conversa anterior com Bush. De fato, as anotações de Fleischer mostram que Bush e Cheney falaram ao telefone antes, visível na entrada acima, às 9h45. No entanto, não há sinal de uma conversa sobre um possível abatimento. Se os dois discutiram isso ou não, ainda não se pode responder conclusivamente. Após pousar na base aérea de Barksdale, uma reunião de informações mais detalhada ocorreu e o presidente mais uma vez se dirigiu à nação. Freedom itself was attacked this morning. Enquanto Bush fazia seu discurso, sua equipe de segurança e conselheiros nacionais já haviam decidido um novo destino. O presidente estava determinado a ir para a Casa Branca, dizendo: "Quero voltar para casa o mais rápido possível. E não quero, quem quer que seja, me mantendo fora de Washington." Mas o serviço secreto discordou com Ed Marinzel, o principal agente do serviço secreto do presidente, afirmando: "Nossos homens estão dizendo que ainda é muito inseguro." Assim, às 13h48, o Air Force One decola da base de Barksdale, mas não rumo a Washington, e sim para a base aérea de Offutt, em Nebraska. A razão para essa escolha é que essa base tem o Bunker Stratcom dos Estados Unidos, uma instalação altamente protegida no subsolo com avançadas capacidades de comunicação. Nessa viagem para Nebraska, o Air Force One estava praticamente sozinho no espaço aéreo americano. Já às 9h45, uma hora após o primeiro ataque, foi ordenado o fechamento completo do espaço aéreo dos Estados Unidos, após o qual todas as aeronaves deveriam pousar no aeroporto mais próximo. Por volta das 12h15, essa interrupção foi concluída, com toda a aviação comercial e geral aterrada. Após pousar na base aérea de Offutt, o presidente e sua equipe se reuniram no Bunker Stratcom dos Estados Unidos. Ele está localizado a 12 metros abaixo do solo e é construído de maneira robusta para oferecer proteção contra possíveis ataques. Além de um extenso centro de comunicações, também há várias outras salas com escritórios e até dormitórios para que essa estação pudesse funcionar como uma base noturna, se necessário. Às 16h36, o ato dos ataques à nação parecia ter chegado ao fim e a situação de segurança permitiu que o presidente fizesse seu terceiro voo do dia. O Air Force One partiu com destino à base conjunta Andrews, mas mesmo esse voo foi realizado sob enormes preocupações de segurança, pois o serviço secreto não apenas se preocupava com a segurança no espaço aéreo, mas também considerava possíveis ameaças a bordo. Uma preocupação raramente relatada foi o fato de que algumas horas antes, uma chamada chegou ao telefone da central da Casa Branca
com uma mensagem que despertou os piores temores. A mensagem na chamada foi: Angel é o próximo. Angel é o código interno para o Air Force One. E o que tornou isso especialmente preocupante foi o fato de que esse código não era conhecido publicamente, levando os agentes do serviço secreto a suspeitar de que um infiltrado poderia estar planejando um ataque ao avião. Diante dessa mensagem assustadora, o serviço secreto decidiu posicionar agentes permanentemente nos corredores da área presidencial. Além disso, outro agente foi colocado perto da porta do cockpit, preparado para defendê-la de qualquer intruso. Na investigação posterior aos eventos de 11 de setembro, descobriu-se que uma série de mal-entendidos levou a esse alerta e que essas palavras exatas não foram proferidas ao telefone. Foi um dos muitos falsos alarmes daquele dia que aumentaram severamente a tensão a bordo do Air Force One. Às 18 horas e 44 minutos, o Air Force One pousa na base aérea de Andrews. De lá, o presidente voa no Marine One até a Casa Branca, onde ele se dirigirá à nação no Salão Oval naquela mesma noite. Uma simples jornada que deveria durar apenas 2 horas e meia se transformou em uma corrida tensa entre Sarasota, na Flórida, e a Casa Branca. Ao todo, foram mais de 9 horas, um período em que milhares de vidas foram perdidas em um ataque que moldaria as próximas décadas. Quanto ao Air Force One, esse foi, indiscutivelmente, o teste mais sério de suas capacidades de segurança já ocorrido. Muitos dos protocolos demonstraram funcionar, e os pilotos tomaram decisões para garantir a máxima segurança. Ao mesmo tempo, o dia também revelou fragilidades, como o grande atraso até que o voo pudesse ser escoltado, bem como confusões devido a relatos falsos e uma rede de comunicação pouco confiável. Tudo isso foi aprimorado nos anos seguintes. Os ataques de 11 de setembro trouxeram as realidades dos eventos globais diretamente para nossas casas através das notícias na TV. Nos mais de 20 anos desde então, o cenário da mídia mudou drasticamente. Hoje, os veículos não apenas dependem da audiência da TV, mas também de gerar cliques, o que leva a manchetes e histórias cada vez mais infundadas, projetadas para provocar indignação. E é fácil cair nesse ciclo de ler apenas artigos que confirmam nossas opiniões. Se você gostou desse vídeo e quer continuar acompanhando mais relatos como esse, não se esqueça de curtir, deixar seu comentário e se inscrever no canal. Até a próxima! E obrigado por assistir até o final.